Vamos ficar sobre os pés. Abra sua Bíblia. 1 aos Coríntios, capítulo 11. É noite? Então é noite? É noite de? Não, isso aí não é festa, não. É noite de? Vira para o seu irmão e diga: eu estou em festa. Glória a Deus. Vocês que estão ou estarão saindo de viagem, é mês de férias, comunique a sua saída para que estejamos orando e para que a gente esteja ciente de que você não está vindo nos cultos porque está viajando, tá bom? Tem pessoas que não têm costume de vir nos cultos, e aí às vezes enfrenta algum problema, e a gente não sabe e também não se preocupa, porque não tem costume de vir. Então é normal essas ausências, né? Mas tem pessoas que não têm costume de faltar os cultos. Essas é mais fácil de sentir a falta e também de se preocupar, porque a pessoa tem o propósito de não se ausentar. Então cada culto você vê a pessoa, o dia que não vê, se preocupa. Isso é natural, é normal. Então você que não tem costume de vir aos cultos, que estiver enfrentando alguma coisa, alguma dificuldade, procure a liderança, procure alguém e converse. Tem coisas que Deus revela, mas outras tantas Deus não revela. Nós somos um povo e nós devemos caminhar juntos para os céus. Tenha o coração limpo, tenha comunicação, deixa Deus te abençoar, tá bom? Entendem? Ok. Vamos ler a partir do versículo de número 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Palavra de Deus. Vamos repetir somente o versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Senhor, nós abrimos a palavra, estamos aqui voltados para Ti, adorando o Teu santo nome em noite de festa, em noite de alegria. Pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor edifique as nossas vidas, exorte, console, admoeste com Teu grande amor. Venha, Senhor, só o Senhor tem palavras para a igreja, para a noiva, que fazem diferença. Nós somos Teus e fitamos os nossos olhos em Ti. Fala conosco, repreenda toda e qualquer ação contra a palavra e decreta dos céus que seja anunciado a voz do Senhor, ainda que seja através de um fanico de barro, em nome de Jesus, amém. Concorda? Diga amém. Amém. Tome assento, por favor. Diga: noite de ceia, noite de festa. Mais uma vez, 1, 2, 3. 1, 2, 3. A noite de Santa Ceia é
a noite mais maravilhosa da igreja enquanto na terra, ou pelo menos deveria ser. Hoje nós não temos salinha porque noite de ceia não separa nas salinhas, tá bom? Para crianças. A noite de ceia deve ser a sua noite. A noite de ceia deve ser a nossa noite como igreja. O dia que antecede esta noite deve ser um dia totalmente diferente. Porque a noite, no nosso caso, porque tem ceias que são na parte da manhã, mas à noite eu estarei me colocando à mesa do Senhor. Muitas coisas poderão acontecer nesta noite de festa. As festas no mundo nos chamam a atenção para nos preparar para elas. A passagem de ano, Réveillon, a colação de grau, alguns, graças a Deus, esse ano no meio de nós vai ter a sua formatura, vai pegar o canudo, parabéns para essas pessoas. Nós temos aqui pessoas formadas e pessoas formando, e glória a Deus por isso. Continue, se dedique, deixa Deus te abençoar. Então os cultos de colação de grau, a festa de colação de grau, a festa de formatura, e as pessoas se preparam. Muitos compram vestes novas, muitos têm que fazer reservas, muitos têm que juntar dinheiro para essa noite, e elas, enfim, se preparam para a noite daquela festa. A festa de 15 anos, a festa de bodas de prata, e nesse ano nós faremos, se Deus quiser, bodas de prata, eu e minha esposa, 25 anos de casados, glória a Deus, e bem casados. Então você se prepara. Para a noite de Santa Ceia, nos preparamos muito mais e de maneira especial. Para a noite de Santa Ceia, não é o terno comprado na promoção, bonito, melhor, que a gente adquire, que a gente usa, não é a veste mais linda primeiro que a gente usa, apesar de que na noite de ceia a gente tem que se vestir no melhor que puder, e melhor não é o mais caro, melhor é o que a gente tem de melhor para a glória de Jesus. Mas a primeira veste que alguém tem que ter para vir para a noite de ceia é a veste de santidade. É a veste branca, é o linho branco da justiça, é estar pronto para se colocar à mesa. Diga, para se colocar à mesa, na noite de festa, na noite de Santa Ceia, só pode um tipo de veste: vestes brancas, vestes de justiça, vestes de santidade. O rabaixo que maia. Para tomar dos elementos da ceia, nós temos que estar seguindo a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Para tocar nos elementos da ceia, tem que ter lábios puros, tem que ter olhos puros, tem que ter coração puro. Não precisa ser perfeito segundo a ótica dos homens, mas precisa ser perfeito segundo a ótica de Deus, andando todo dia, tentando melhorar todo dia, tentando agradar a Deus todo dia. É uma noite de festa, é uma noite de Santa Ceia, e os santos do Senhor se reúnem para participar desta festa maravilhosa. Aleluia. Eu tenho certeza, meus irmãos, que nesta noite anjos especiais da parte do Senhor são enviados na noite de ceia. Algo mais especial nesta noite é trazido do céu para o nosso meio, porque nós aqui não vamos comemorar a minha vitória ou a sua vitória. Nós vamos comemorar primeiro a vitória de Jesus Cristo naquela cruz, a vitória da ressurreição de Jesus Cristo naquela cruz. Ele morreu naquele sepulcro,
sepulcro Ele ressuscitou. É uma noite que se reveste de uma forma diferente. Há anjos poderosos e há lembranças maravilhosas nesta noite. Para se colocar à mesa é necessário vestes de santidade. É necessário um povo santo, um povo ordeiro, um povo de boas obras, um povo que de fato tem a alma lavada no sangue de Jesus Cristo. Quantas pessoas, infelizmente, participando da ceia indevidamente. Quantas pessoas com os corações manchados, sujos, pensando que o pão é de particular propriedade. Não é, meus irmãos. Isto é o meu corpo, disse o Senhor. E o pão é o pão nosso de cada dia. A ceia, ela não é servida para mim. A ceia é servida para nós. A ceia não é para mim, a ceia é para nós. Como assim, pregador? Se não estivermos em comunhão, não somos dignos de tocar na ceia. Se não tivermos em união, em unidade, não somos dignos de tocar na ceia. A ceia é para nós, é o corpo de Cristo para nós. Jesus disse: esse é meu corpo que é dado por vós, é para todos. Cadarai, clovassa, maia. E o Deus é o Pai nosso que está nos céus. Na verdade, Ele é o pão nosso de cada dia, porque Ele diz em João 6, que o corpo dele é o pão. Ele é o pão que nos alimenta. Ele é o pão vivo que desceu do céu. A noite de festa é noite de festa para todos. E as vestes, as primeiras vestes daqueles que vão se colocar à mesa, são as vestes brancas, as vestes de santidade. Eu posso tocar nesse corpo tão santo? Eu sou cristão do Senhor de verdade? A segunda veste que eu devo colocar, está vendo aqui que hoje eu coloquei um colete aqui, porque o negócio estava frio. Não é muito do meu feitio colocar, é a primeira vez que eu coloco aqui no Brasil. Outra vez eu coloquei lá na Irlanda, porque o negócio estava gelado, e lá na França. E aí, irmãos, a gente tem um tipo de veste, tem outro tipo de veste, tem outro tipo de veste. E dependendo do frio, outros tipos de veste, né? Tem aquele, lá no Rio Grande do Sul chama de cuecão. É normal, que é a calça de baixo. Não é assim que chama lá? Que é a calça de baixo. Para isso, então tem muitas vestes. E na noite de ceia nós temos várias vestes para vestirmos. A primeira é a veste da... Vira para o seu irmão e pergunta para ele: tu já pôs essa? A segunda veste que nós temos que usar na noite de ceia é a veste de adoração. Isaías 61 chama de vestes de louvor. Aleluia. Urakamashodaya. Você deveria ter saído da sua casa cantando mais, adorando mais, louvando mais. Kadabada shokobadaya. Deveríamos sair das nossas casas seguindo para o culto, não preocupado com o jogo do Brasil, mas preocupado com a mesa do Senhor, não chegando atrasado por causa do jogo do Brasil, mas chegando para ajoelhar, porque nós temos algo superior. Nós estamos na noite de festa, na noite de ceia. Então é noite de santidade e é noite de adoração ao céu.
Por isso, quando cantamos, ó quão cego eu andei e perdido vaguei, a nossa alma tinha que quebrantar diante do Senhor, porque na noite de ceia, qualquer adoração se reveste de importância maravilhosa, qualquer adoração se reveste de algo especial e glorioso do céu. Oramachacaia, quão ditoso então esse nosso coração, conhecendo o excelso amor que levou o meu Jesus. Aí, brada Samaia, e aí eu levanto a mão, não precisa ninguém mandar. Aí eu dou glória a Deus, não precisa ninguém mandar. Aí eu canto com vontade, não precisa ninguém mandar, porque eu já estou vestido de vestes de adoração. Olha como que o Espírito Santo é maravilhoso. Olha quanto que o Espírito Santo é maravilhoso. Eu assisti um filme uma época, nas minhas épocas, que o nome do filme, se eu não me engano, era O Terno de $1 milhão, uma coisa assim, 1 bilhão, sei lá como é que era. O Jack Chan, o Japa, gente fina, ele tinha um terno, que ele vestia o terno, aí os camaradas atacavam ele, o terno já fazia ele livrar de tudo. Levava a perna e pá, batia no camarada, porque o terno era vivo. Quem já assistiu esse filme? Que é isso, misericórdia? Vocês já assistiram Paixão de Cristo, né, irmão? Aleluia. Então, você viu o tanto de mão? O terno dele fazia ele um gênio. O cara jutava de cá, o terno já defendia. O que Jesus está falando aqui no meu coração? Como Deus é bom, né? Vestes de louvor. Você já imaginou ou não? Imaginou ou não? Adagamaço derramai. Vestes de louvor. Aleluia. Aleluia. O céu se movimenta e o meu terno, ó, glória. Ei, cabadará, chamaia. Aleluia. Deus começa a visitar a igreja. Adacama. Faz aí, começa a brotar língua estranha na minha alma. A minha boca se abre. Oh glória, eu te amo, Jesus. Quem tem vestes de adorador, quem tem vestes de louvor, quem tem a presença de Deus na vida, adora, adora e adora em todo o tempo. Precisa nem pedir para aplaudir Jesus, que o povo já aplaude, não é? Porque o terno vai movimentando nós. O terno amor de Deus. O terno amor de Deus. Diga: é noite de festa, é noite de ceia. Oh glória. É noite onde nós nos vestimos para agradar a Deus. Lembra que os casamentos hoje são assim. A noiva, irmãos, além de gastar dinheiro, a noiva faz o povo gastar. Todo mundo de vestido, vestido é tal cor, o pano é não sei aonde, a costureira é a tal, aquele negócio. Os camaradas têm que pôr gravata e não sei o que, e aquela coisa toda. Aqui a exigência nossa é outra. A gente veste, independente da cor, no sentido das vestes normais, independente de qualquer coisa, e nós tem que nossas vestes glorificarem a Jesus. E aí tanto faz a cor, aí tanto faz o jeito da veste, aí tanto faz, só que o que eu vesti tem que mostrar que eu sou cristão, tem que mostrar que você é cristã. A minha veste da ceia é a veste para a glória de Deus. Aleluia. E algumas coisas mais
na noite de ceia, alegra a minha alma. A primeira coisa são as lembranças. Faz a ceia ficar mais gostosa. Lembrar que mesas participávamos, às vezes mesa dos bares, das boates, às vezes mesas dos prostíbulos, às vezes mesas dos feitiços, das obras das trevas, agora lavados na mesa do Senhor Jesus Cristo. Lembrar o quanto éramos vazios, o quanto éramos pessoas medíocres, distantes de Deus, mortos em delitos e ofensas, sem esperança de céu, sem esperança de ver Deus. Mas nesta noite lembramos que Ele já nos lavou. Lembramos também na noite de ceia, e isso é imperdoável do ponto de vista nosso para com Deus, de mim para mim mesmo. É imperdoável que numa noite de ceia eu não me lembre do dia do encontro com o meu Salvador. O dia que Ele me tocou, o dia que Ele me salvou. Irmão, escute, não se escandalize. Eu não sou pastor não, você não é evangelista não, você não é presbítero não. Nós somos servos, nós somos filhos de Deus. Noite de ceia é noite onde a gente esquece cargo, onde a gente esquece posição, aonde a gente não quer aparecer. Noite de ceia é noite de lembrar que Ele é tudo e nós sem Ele somos nada. É noite de lembrar que Ele é o grande oleiro e nós somos barro. É noite de lembrar que sem Ele nada podemos, nada somos. É noite de lembrar que Ele, por sua misericórdia, nos salvou naquela bendita ocasião. E dentro disso, eu me lembro da armadilha santa de Deus. A armadilha santa que Deus usou com você, porque nós éramos ignorantes. Dizíamos que sabíamos demais, entendíamos de religião, entendíamos dos livros, entendíamos que todos estavam querendo enganar. Mas um dia, Jesus nos chamou de uma forma especial. Aleluia! Que bom que Ele não leva em conta o nosso tempo de ignorância. Oh glória! Aleluia! Eu era aquele que se dizia sabichão, sabia de tudo. As religiões, como são bonitas, todas levam a Deus. Aí eu falava sobre o Confúcio, aí eu falava sobre Seicho Nuye, que já havia participado. Eu falava do espiritismo baixo, espiritismo alto, linha branca, e aí vai, e falava, e entendia. Aí Deus levantou uma moça e disse: eu vou dar uma cilada nesse cabra. Eu vou mostrar para ele que só existe um caminho, uma verdade e uma vida. Portanto, existe uma só religião. A religião é Jesus Cristo. A religião é Cristo. A religião é cristianismo. Gadaço, Braia. E Ele me atraiu. E Ele me atraiu do lugar onde eu estava, o lugar onde eu me deliciava em ser quem eu era, o lugar onde eu era o Zacarias, o contador de piada, o embriagado, aquele que bebia e mexia com isso e com aquilo, com droga e tal. E Deus vai lá no lugar onde eu estou e passa uma moça e me atrai com o anzol da sua graça, e me atrai com o anzol da sua misericórdia, e me atrai com o anzol da sua compaixão.
adoração, e o rapaz olha e se interessa pela moça, e o céu diz: ele está interessando é para ir para a igreja, é para ir a Jesus Cristo, porque o homem da cilada aqui sou eu, aleluia. Eu vou para a igreja pela primeira vez, e eu ouço a palavra de Deus pela primeira vez na igreja dos crentes, e Deus começa a trabalhar com a minha alma, e depois não é moça mais, é Jesus Cristo, e depois não é mais o que eu pensava, é o que Jesus pensa, e depois não é mais o que eu queria, é o que Jesus quer, Adabaia. E depois eu vou conhecer a minha esposa, aleluia, que não era aquela moça, e ele vai me dar um lá cantinho do céu, além de ter me salvado. Noite de ceia é noite de lembrança, o quanto Deus armou a santa cilada para que hoje estivéssemos à mesa do Cordeiro de Deus. Você se lembra? No meu caso, 17 de setembro de 93, 20 horas e 10 minutos aproximadamente. E no seu? No meu caso, a mão do Senhor naquela sala apontava para mim, o dedo do Senhor me alcançou, e Ele estava me lavando, me transformando. E no seu caso, que dia foi? Como foi? Ei, é noite de Santa Ceia, é noite de festa, é noite de lembrar o que Jesus fez por nós, nos salvando. Você é salvo, você é lavado, você é remido, o Senhor já te alcançou, o terno está aí, o terno da adoração. Tem alguém que é salvo aqui? Tem alguém que tem a glória de Deus na vida aqui? Diga: noite de ceia, noite de festa. Repita: 1, 2, 3. Noite de lembrança, noite de lembrar aquele dia que você realmente sentiu, percebeu, foi convicto de que os seus pecados foram perdoados. Não tem alegria maior, porque eu era um pecador, andava sem Jesus, eu era cego, eu sabia que eu estava condenado, mas naquela noite eu senti que Ele me lavou. Você ainda tem essa perspectiva? Você ainda tem essa convicção? O Rabacho da Aramaia. Aí eu me lembro do que Martinho Lutero disse para Satanás. Satanás começou a falar para ele que ele não podia fazer a obra de Deus, que não tinha jeito, porque ele tinha esse pecado, e fez uma relação de pecado. Ele perguntou: tem mais algum? E o diabo põe mais alguns lá e disse: tem mais algum? Não, esses são esses pecados, então você não pode fazer. E ele disse: escreve embaixo de tudo aí: o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo um pecado. Ô glória! É noite de comemorar perdão dos pecados. E perdão de pecado é para quem se arrepende, para quem confessa Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. Entre outras coisas que temos que lembrar aquele dia que Ele nos batizou com o Espírito Santo. Eu fiquei 3 dias falando em línguas estranhas, que coisa boa, aleluia. E eu lembro que eu contava meu testemunho aqui, e uma das irmãs jovens na época ouviu o testemunho e disse: eu quero igual o pastor Jesus, eu quero ficar 3 dias falando em línguas estranhas. E Deus batizou a irmã Roseli, e ela ficou 3 dias falando em línguas estranhas. Ela disse que queria louvar a Deus e não tinha voz, ela semitonava sempre, e Deus deu a ela voz, deu a ela afinação, e ela cantava 1000 razões para adorar a Jesus Cristo, para cantar ao Senhor, aleluia. É noite de comemorar, de festejar o dia que fomos batizados no Espírito Santo. Hoje de manhã tivemos aqui um avivamento maravilhoso na escola bíblica.
Quando fomos cheios do Espírito Santo, fomos revestidos de glória e da presença de Deus, aleluia. Quando somos cheios do Espírito Santo, somos cheios do talento, somos cheios dos dons, somos cheios de tudo que Deus tem para nós. A igreja tem que voltar às suas raízes, aleluia. Nós somos pentecostais, nós somos o povo chamado para ser batizado com o Espírito Santo, e na linguagem pentecostal, com fogo na linguagem pentecostal é um avivamento fervoroso e real na vida de quem serve a Deus. Ei, você pode ser renovado agora, você pode ser batizado agora, você pode ser cheio da glória de Deus agora. Deus pode abrir os seus olhos espirituais agora, você pode ver o tanto de anjo de Deus que tem aqui agora. Receba avivamento. É noite de lembrar, aleluia. Às vezes na caminhada da fé, os problemas que enfrentamos, as dificuldades que enfrentamos, porque enfrentamos, irmãos, os homens mais santos, as mulheres mais santas da Bíblia enfrentaram mais problemas e dificuldades ainda, porque há um preço para ser chamado de casa de Deus. E às vezes na caminhada da fé, os problemas querem nos fazer esquecer o que estamos lembrando aqui nessa noite. Por isso que nesta noite, Deus está fazendo uma noite em memória e uma noite de lembranças. Memória do Calvário, memória das coisas que somente Deus faz, e lembrança do que Deus tem feito nas nossas vidas. Orabai, não é porque você está enfrentando uma luta, não é porque você está enfrentando uma dificuldade, que Jesus não é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Que Jesus não seja o Deus da sua salvação, que Jesus tenha esquecido de você. É noite de lembrança que Ele te batizou, porque Ele te selou para Ele. É noite de lembrança que Ele te salvou, porque Ele é o teu Deus, Ele é contigo. Adabagachoramai. Quando nós lemos na Bíblia Sagrada, existe uma outra expressão que na noite de festa nós não podemos esquecer. Todas as vezes que comerdes este pão e todas as vezes que beberdes o cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha. Então, noite de ceia é noite de lembrar que Ele vai voltar. Ele vai voltar. Jesus virá outra vez. Daí comandaia, não virá em carne e osso, não virá sujeito a fraquezas, não virá para se revestir de homem, não, Ele virá cheio de glória, todo poderoso, e Ele virá com a sua noiva para reinar na terra. A igreja pentecostal, cristã, bíblica, ela crê na promessa da palavra de Deus. Quando ali estão os discípulos, porque Jesus havia acabado de subir nas nuvens, e tinha dito a eles: vão para Jerusalém, permaneçam lá até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E Ele é assunto aos céus e some com as nuvens. E os discípulos estão olhando para cima, e dois varões, dois anjos surgem naquele momento, vestidos de vestes brancas. Varões galileus, varões irmãos, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo, que Ele sumiu sobre as nuvens, Ele vai voltar da mesma maneira. Oraba,
que mandaraia. João 14, Jesus despedindo-se da terra, dos seus discípulos, preparando-os, porque estava chegando o momento da cruz, e logo em seguida a sua ascensão, a sua assunção aos céus. Ele disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar, para que onde eu esteja, estejais vós também. E já que vou preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Tem um terno de adoração, aê! Não dá para adorar se não tiver certeza, não. Só dá para adorar quem tem certeza. Jesus está voltando. Toda noite de ceia é noite de saber que Ele virá, Ele vai voltar. E a volta dele está mais perto do que você e eu imaginamos. Todos os sinais da palavra de Deus já se cumpriram. Não há um que não tenha se cumprido. Não falta sinal nenhum. Tudo já está preparado. Lá em Israel, quando vamos ali no Instituto do Templo, e você passa por aquele instituto, quem foi sabe, você vê as pessoas mostrando que tudo para o terceiro templo está pronto. Quando você olha para as nações, as guerras e rumores de guerras, quando você olha para a natureza, a revolta da própria natureza, quando você olha para as igrejas, a frieza espiritual, o descaso, o desamor, as amarguras, pessoas que fecham os olhos para as coisas de Deus e abrem os olhos para as coisas do homem, pessoas que trabalham para si, mas não conseguem trabalhar para Deus, uma igreja indiferente, uma igreja morna, uma igreja que come e bebe, casa e dá em casamento, uma igreja que está pronta para saber que Jesus vai arrebatar ao seu povo. Os sinais estão mais que evidentes. O único que nos adverte e pode advertir nesse caso é Pedro. Tudo já se cumpriu. O que agora está funcionando é a longanimidade de Deus, que quer que nenhum se perca, que nenhum pereça. Cabanou Shabai. O maior sinal da volta de Jesus, que já está evidente, é que Ele virá quando ninguém espera. A igreja não está esperando Jesus voltar, ela está se organizando para o seu futuro, ela está pensando no seu futuro, ela está se adequando ao futuro. Muitos das igrejas estão querendo mudar a Bíblia Sagrada, porque diz que esta aqui já está ultrapassada. Elas estão se preparando. Muitos teólogos estão dizendo que não haverá arrebatamento da igreja e que a interpretação é errada, mas o Espírito Santo da Rabacha Caia testifica no coração da noiva, dos nascidos de novo, dos que estão vestidos de santidade, dos que estão vestidos de vestes de adorador e vestes de justiça. A igreja essa viva, e ela recebe em sua alma a testificação: Jesus está voltando. Prepara-te, ó igreja, para o arrebatamento. Ele virá, ele voltará, ele estará levando a sua igreja ao seu encontro. Olha para o céu e diga: Jesus está voltando.
por isso que muitos nas igrejas perderam o temor, porque não há esperança da volta do Senhor. E uma das coisas que temos que saber é que Jesus pode voltar individualmente para cada um. Hoje pode ser o meu dia de encontrar com o Senhor. Hoje pode ser o seu dia. Quem não pode participar desta mesa não poderá participar daquela. Meus irmãos, não nos deixemos enganar. A Bíblia fala categoricamente, e a interpretação é literal, ficarão de fora os adúlteros, os amantes de si mesmos, os caluniadores, aqueles que provocam dissensões, facções, divisões, aqueles que praticam a prostituição, a idolatria, os mentirosos, os amantes da mentira, os idólatras, os cães, os fraudulentos, os que praticam a obra da carne. A Bíblia diz que os tais não herdarão o reino de Deus, que os tais serão condenados. Da Caixobenaia. Hoje é noite de ceia. Quem participa desta mesa, participa daquela. Urabacaxai. Se você não está apto, a partir de hoje comece a se colocar apto, porque Jesus Cristo está voltando. Jesus está voltando. Por causa destas e outras, quando nós pegamos do pão, às vezes vem lágrimas e às vezes vem sorrisos. Por que lágrimas? Porque ele se rasgou por mim. Foi ele que se rasgou por mim. Foi ele que suportou a cruz. Foi ele que suportou a afronta. Palavras que atingiram a alma do meu Jesus. Desprezo. Não fizemos dele caso algum. A noite de ceia é a noite que eu me renovo no temor e tremor diante de Deus. Porque quem está pegando o corpo do Senhor, simbolicamente representado pelo pão, é quem jamais deveria tocar no corpo. E é quem deveria dar o seu próprio corpo na morte. Mas ele morreu no meu lugar. Por isso, quando eu pego o elemento pão, a minha alma se entristece, mas também se alegra. Eu não era digno, mas ele me tornou digno. Eu não podia, mas ele me lavou. Eu não podia, mas ele me perdoou. Não era para eu estar aqui, mas ele me trouxe por sua graça. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Quando eu pego do cálice do Senhor, tristeza e alegria. Tristeza porque ele esvaiu-se em dor. O sangue representa a vida do Senhor, e ele derramou a sua vida na morte. Mas quando eu pego aquele cálice e olho com os olhos espirituais para o cálice, é o cálice do Novo Testamento. O Antigo Testamento era de morte, o Novo é de vida. O Antigo Testamento era de condenação, o Novo é de perdão. O Antigo Testamento era: você merece o inferno. O Novo, Jesus dizendo: eu morri no teu lugar e agora tu pode entrar no céu. Oh glória!
Você consegue se alegrar ou dar sono na hora da mensagem? Você consegue se alegrar ou você não consegue se alegrar na hora dessa palavra? Porque esta palavra é para a igreja que está viva. Por isso, na noite de ceia, há muitos que já morreram e há muitos que vivem. Porque o Novo Testamento ele salva, mas o Antigo condena. É por isso que na noite de ceia você conhece dois grupos se observar com o Espírito Santo: o grupo dos vivos e o grupo dos mortos. Os vivos, quando ouvem uma palavra que glorifica Jesus, pode ser quem for que está pregando, que ele vai glorificar Jesus. Dos mortos vai ficar julgando o pregador, vai ficar julgando o irmão, vai ficar julgando as pessoas, e na cabeça só lembrando do que não presta. São os mortos. Os vivos na noite de Santa Ceia, eles vão tomar o cálice e vão com temor e temor comemorar: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Os mortos vão olhar para o cálice e dizer: por que é que Deus se esqueceu de mim? Os vivos vão pegar o cálice e dizer: como Deus é misericordioso. Os mortos vão pegar o cálice e dizer: será que Deus existe mesmo? Os mortos, muitos deles não terão coragem de pegar o cálice. E muitos vão ignorar o que significa tomar o cálice. E indevidamente vão participar. Mas os vivos vão levantar o cálice como se levanta um troféu. Com toda a humildade que deu a eles Deus. Com toda a pequenez que sabem que são diante de Deus, mas é um troféu levantar aquilo que simboliza o sangue de Jesus e dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Cristo eu sou mais do que vencedor. Ele abriu o céu, Ele abriu o caminho, Ele abriu a porta. Eu estou em Cristo, Cristo está em mim. Bendito seja Deus. Diga: noite de ceia, noite de festa. Fique sobre os pés. Tem gente viva aqui nessa noite. Os trabalhadores estão vivos. Os obreiros e as obreiras estão vivos. Quando nós tomarmos dos elementos, qual será a nossa reação? Nós vamos orar. E eu só acho que poderíamos estar mais alegres nessa noite. Eu só acho que poderíamos estar mais bem vestidos nesta noite. Eu só acho que se aquele terno de adorador estiver em nós, as nossas reações seriam outras nesta noite. Mas eu sei que o que Deus fala é o que Deus quer fazer. Eu sei que o que Deus fala, Ele traz para nos dar, Ele traz para nos entregar. O que Deus falou aqui nesta noite, Ele quer ver uma igreja alegre, saltando de alegria, em adoração a Ele, porque Ele quer revestir essa igreja das vestes novas, da bracha maia. Ele quer renovar e avivar a igreja da última hora, porque Deus não vai buscar uma igreja morta, Ele vai arrebatar uma igreja adoradora, uma igreja viva, uma igreja santa, uma igreja ungida.